Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E o nosso convidado de hoje é um ET, é um extraterrestre. Aham! Ele foi o único que derrotou o Hulk. Ele é o Bill Raio Beta. Não, 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 não. Ele é o Sidney Na Dias. verdade, é a voz do Bill Raio Beta, né? É um dos personagens que eu gostei de fazer e, como eu dou aula também, alguns alunos vêm me dizer: Ah, eu te vi lá no Bill Raio Beta, já ganhei presente sobre o Bill Raio Beta. Esse bonequinho aqui, na verdade, eu comprei. Mas eu... É um personagem que, de uma certa forma, marcou, né? Tem gente que gosta, lembra e tal. Tem um certo, né, os fãs têm um certo carinho por ele. Você até chegou a comentar que alguém acho que já pediu para você Já autografar. me deram foto dele, né, desenho, para poder botar autógrafo embaixo. Teve um aluno que mandou, que pintou, fez uma pintura num quadrinho de madeira, eu tenho lá guardado, mandou no dia do meu aniversário e tudo. Eu achei muito legal é muito bom ter o carinho das pessoas assim, né? É Eu me bonito sinto esses bem. gestos, é muito bonito. E você consegue lembrar da voz dele? Lembro. A primeira vez que eu trabalhei nele foi na animação Planeta Hulk. É onde você falou até que ele deu uma surra no Hulk, ele já realmente bateu no Hulk, tirou o sangue dele. Sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. E ele é uma figura, é um alienígena, né? Que tem as vestimentas do Thor, consegue levantar o martelo do Thor, e ele tem uma cara de cavalo, vamos dizer assim. E ele tem o dente fechado, na hora que ele fala, ele mexe os lábios. Então a voz que eu coloquei nele foi mais ou menos assim. Tem uma fala dele no desenho que eu lembro que é assim: Hulk, eu conheço você. O hall de Asgard ecoa com as suas façanhas. É mais ou menos Ele assim a é voz dele. trovão, possante. Ele é assim. Aí ele vai lá e luta, porque ele tá numa arena, né? O Planeta Hulk é uma arena, os heróis lutam entre eles e tal. E eles são obrigados a lutar por conta de um aparelho que eles têm no peito, senão eles vão morrer e tal. É muito legal. E a voz original, tinha esse grave também? Era um pouco grave, mas eu até brinco que eu usei a minha voz, essa que eu fiz agora, né? E o ator que fez o Hulk tiveram que botar um pitch na voz dele para ele ficar com a voz de Hulk. Ele fez a voz grave também, mas teve pitch. O meu personagem não, foi a voz mesmo na marra No lá que a gente original. colocou. Mas é legal, é legal. Tinha um grave. A gente, na dublagem, tem que ter um pouco da noção do original, até para não fugir muito. Tudo bem, quando é uma animação muito mais engraçada e tal, dá pra você brincar um pouco mais com a voz. Mas uma coisa mais séria, principalmente um filme, a gente tem que ser o mais próximo possível do original, até por respeito, para quem gosta de ouvir o original e também ouvir o dublado. Então você trabalhar com a voz muito próximo do que é o original é a melhor coisa que a gente pode fazer. E já no desenho você tem essa liberdade de poder brincar, criar. Sim, sim. No desenho, um desenho mais sério é legal você manter, mas um desenho mais engraçado, uma coisa mais popular, você brincar bastante com a voz, a dublagem até se torna um pouco melhor do que o original. Porque o original geralmente bota um ator de voz original trabalhando vários personagens, então não tem muita variação. E na dublagem, né, na versão brasileira, você coloca vários atores trabalhando aquelas vozes e cada um imprime a sua forma de trabalho ali e faz com que fique muito mais engraçado. Tem gente que diz, e eu concordo, que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo e muito material que chega, que não é da primeira prateleira, filme B ou C, desenho, e fica muito melhor com a dublagem brasileira do que originalmente quando ele chega pra gente. É, a gente tem exemplos de desenhos mesmo da Disney que o dublado é outra vida, né? Exatamente. Traz uma identidade, a gente se identifica mais, né? Por exemplo, a Barbie. As minhas filhas já estão grandes, mas eu comprava tudo que saía da Barbie, eu comprava para elas. E material dublado, é lógico. Teve uma vez que não tinha saído material dublado aqui e eu entreguei um CD dublado em Portugal, ou seja, português de Portugal. As minhas filhas não gostaram. Elas falaram que língua estranha. Cara, era português, era a nossa língua. Só que a dublagem não estava tão boa assim, né? Pro gosto delas. Tive que esperar sair o original, dublado em português aqui, para elas. Ah, essa é a Barbie. Não dá para você acreditar que não era, ainda mais quem acompanha dublado a vida toda, né? Mas você tem a impressão, porque está em outra língua, talvez a emoção, a energia, o tom diferencia. O É, ouvido, né? Não está acostumado. é completamente diferente. Por exemplo, a dublagem ela começou. Tem uma matéria que eu gosto de dar que é sobre a história da dublagem. A dublagem começou em Portugal
nos anos 90 praticamente. Por quê? A dublagem originalmente começou lá nos anos 30, mas demorou para chegar em Portugal para os portugueses se dublarem, porque o material dublado no Brasil já ia para lá. Então eles gostavam, eles podiam acreditar que o Brad Pitt falava português com sotaque carioca, mas não acreditavam que o Brad Pitt podia falar português com sotaque, né, lusitano ou de Lisboa, porque assim era mais fácil para eles, por ouvir a Globo, novelas da Globo. Então o sotaque carioca, o sotaque paulistano para eles era mais gostoso do que ouvir eles próprios. Mas a partir dos anos 90, tem 2 estúdios que bombam lá em Portugal, eles dublam o próprio material deles lá. Interessante essa Mas demoraram informação. um pouco mais. Anos 90, tem gente que fala, nossa, a dublagem só chegou lá. Não, é porque já importavam material dublado do Brasil, né, que já era rico. Em São Paulo mesmo, em estúdios, era muito comum dublar novelas em São Paulo e encaminhar para Portugal, né, para exibir lá. Sim, sim. E hoje em dia ainda se dubla novela, novela turca, novela venezuelana, e vai para Angola, vai para os países africanos que falam língua portuguesa, eles compram com uma acidez, assim, né, assiduidade bem grande, porque é um material muito bom para eles. Eles preferem ter esse sotaque feito com a dublagem em português aqui do Brasil do que de Portugal. Eles preferem, por mais que lá em Angola, etc., eles falem um português mais voltado para o português de Portugal, né? Que eles são receberam da colônia, daquela forma como se faz. A gente que mudou toda a forma de falar, né? Nosso português é completamente diferente do original. Mas é fato, realmente quando vai dublar novelas para Angola, aí tem uns termos lá que não pode usar e tudo, mas tem um fluxo muito grande de trabalho mesmo. Sim, sim. E eles compram, consomem esse material, é um mercado bom de ser explorado. Porque o pessoal de lá consome bem e interagem. Eles procuram na internet quem é que está dublando, eles conversam, eles gostam desse tipo de coisa. É bem interessante. Busca informação e vai acompanhando, né, o dia a dia ali. Sim, e dá pra gente falar, não, aquele ator sou eu que faço, etc. É bem legal, eles gostam. Essa troca. Você nasceu em qual estado do Brasil? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, né? E na capital mesmo? Da capital, isso. Lá a gente chama da Gema, né? Da Gema do Ovo, bem do meio, bem da capital, ali. Então, sou carioca da Gema, nascido e criado lá. Mas voltando lá na infância, você nasceu em qual bairro? Eu nasci no bairro na época eu morava em Jacarepaguá. Jacarepaguá é um bairro próximo da Barra, do Recreio, para quem, né, não conhece muito bem. E logo depois eu fui morar em Irajá. Irajá é um bairro, para quem não conhece, é o fim quem pegar a Dutra, aqui tem Tatuapé em São Paulo, lá tem Irajá. O fim da Dutra lá no Rio é Irajá, o fim da Dutra aqui é Tatuapé. Só para ter uma ideia, a Dutra direto vai para um bairro para o outro. E por acaso eu moro no Tatuapé aqui em São Paulo, né? Sempre o fim de cada ponto da Dutra. Ligando ao outro. E a infância lá, como é que era? Era assim. Brincava na rua? Brincava na rua, era muito diferente antigamente. Não só o Rio de Janeiro, né? As grandes cidades hoje em dia são mais perigosas. Você, com 12, 15 anos, andar sozinho na rua, com colegas, você tem que ter mais cuidado. Antigamente não era tão preocupante assim, então você podia ter um convívio maior com as pessoas, conhecer pessoas diferentes, né? Voltar à tarde da noite para casa. Hoje em dia os pais já ficam preocupados. Não tinha essa preocupação, né? Não tinha, era muito gostoso. Então foi uma infância boa. Eu considero que eu aproveitei bastante mesmo. A família era grande, muitos irmãos? 2 irmãos, aí tinha meu pai e minha mãe, que era o convívio da minha casa mesmo, né? Aí eu tenho tios, avós, né? E todos estavam no Rio de Janeiro. Você chegou então, conviver com seus avós? Sim, conheci os avós paternos e os avós maternos. Da parte de pai, só a avó, que veio de Portugal, né? Meu avô já era falecido quando eu me entendia já como gente. E da parte materna, os avós que vieram de Minas. O avô e a avó. Olha que mistura. Uma mistura muito boa. E tive um convívio com ele muito bom, né? E durante um tempo deu para conhecer. Meu avô me deu gosto pelos quadrinhos, etc. E por aí vai. Gostar de time de futebol foi a parte do meu avô por parte de mãe, né? Engraçado, podia ser pelo meu pai, né? Mas meu pai não era tão fã de futebol, já meu avô já era. Então, peguei mais o gosto dele. Ele torcia para qual time? No Rio de Janeiro, né? Então eu torcia pelo Vasco da Gama. Ainda bem que ainda existe o Vasco, né? Porque imagina eu falar de um time que já nem existe. Ele tem um pezinho lá em Portugal.
De uma certa forma, né? Então, ainda torço pelo Vasco da Gama, gosto de ouvir, apesar de estar em São Paulo, mas agora você pela internet você vê tudo, né? E os streams passam todos os jogos, então não tem como você perder. Não importa onde você esteja, você pode acompanhar o time do seu estado e tal. É bem legal. Então era um bairro assim mais tranquilo, né? Porque, quando fala Rio de Janeiro, tem bairros que a gente, né, que tem ideia que é muito boêmio. Tem os bairros boêmios, tem a Vila Isabel. Eu estudei próximo ali na Tijuca durante um tempo. Tijuca, Vila Isabel, bem colado. Vila Isabel é a boemia direta. À noite. Você chegou a frequentar aí alguma vez? O início da minha fim na juventude ainda, né? Sim, esses bares, por isso que eu conhecia, né? Então, quer dizer, você vai buscando essas coisas assim, depende da companhia que você tem, né? Dos amigos que vão te levando. Então, você nunca vai sozinho, né? Vão te levam. Mas assim, conheci muita coisa boa lá em Vila Isabel, a própria área da Tijuca ali, porque dizem que a Tijuca é a zona sul da zona norte. O Rio de Janeiro é dividido entre zona sul e zona norte, né? Zona sul tem praia, a zona norte não tem praia. Então a Tijuca fica no meio. Da Tijuca você vai para a Zona Sul e para a Zona Norte. E ao mesmo tempo você pega o metrô e está lá na Zona Sul. Exato, um dos primeiros metrôs do Rio de Janeiro foi lá na Tijuca, né? Da Tijuca você ia. Demorou um pouquinho para chegar na Zona Sul, até chegar em Copacabana e tal. Tiveram uma certa. Mas para a Zona Norte o metrô foi direto. Mas hoje em dia você corta a Zona Sul e a Zona Norte com o metrô. Agora também tem um metrô que é a linha, acho que linha amarela, que vai até a Barra. Tem a linha amarela e a linha vermelha. A linha amarela você vai até a Barra e tal. A linha vermelha também corta uma parte do Rio de Janeiro para fugir um pouco daquele caos, né? Que tem a Avenida Brasil que fica no meio ali, mas a linha amarela e a linha vermelha elas vão cortando por fora, né? São quase viadutos. E aí te leva direto para a Barra. Facilita, né? Facilita. Quem vem do aeroporto já pega a linha amarela direto, uma parte da linha vermelha também. Aí depende pro bairro que a pessoa vai, né? Depois que chega do aeroporto. E já corta bastante. Não passa pelos bairros por dentro. Não, é direto. Uma coisa assim que me deixou muito inculcado, que eu não conseguia entender. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito turística, né? O mundo inteiro está ali o tempo todo. Uhum. E os estados brasileiros ali chegando. E aí um dia caiu em si que não tem metrô na rodoviária. Você tocou num ponto muito interessante. É uma coisa que eu sempre me questionei, eu não sei por quê. Não liga a rodoviária e também não liga diretamente ao aeroporto. Que aqui em São Paulo a gente tem um aeroporto que já tem uma linha de metrô, que ela é suspensa, mas ainda é o metrô, que você consegue chegar até o aeroporto. Lá no Rio de Janeiro não liga nem a rodoviária e nem o aeroporto. Liga os bairros, entre eles são bem interligados. Mas o mais próximo você tem que fazer uma baldeação, pegar um ônibus para ir até a rodoviária. Diretamente de metrô, como é aqui, né? Não liga, é muito curioso também, eu não sei porquê. Fiquei muito impressionado. E teve uma obra grande na rodoviária lá do Rio de Janeiro, eu pensei, agora eles vão aproveitar e colocar um metrô. Mas não, eles ampliaram, porque a rodoviária, o fluxo é grande, como você falou, é muito turista chegando no Rio de Janeiro. Todo. E eles tiveram a necessidade de ampliar. Então tem uma outra parte da rodoviária que nem eu conheço, mas eu passo por lá. Gentileza. Gentileza. Então você já conhece, por conta do profeta Gentileza, que ele escrevia nas pilastras, né? Uhum. Então, tem essa parte nova lá, mas não tem metrô. Não tem. Eles se passaram muitos anos. Quem chega lá e sente falta. Assim, um dia eu sei lá, conversando com amigos, e a gente falou, não vamos pegar o metrô, não vamos pegar táxi não, porque vai ter trânsito, vamos pegar metrô. Mas aonde? Onde que é? A gente foi se informar e alguém lá de dentro falou, não, mas aqui não tem metrô, o metrô tá lá, não sei aonde. E, nossa, mas como? Aí a gente ficou com aquela indignada, né? Mas como não tem metrô, né? Eu imagino. Eu me pergunto isso, mesmo sendo de lá, não tem resposta não. Mas tem agora também, eu lembrei, que tem tipo um bondinho VLT. Ele sai da rodoviária, mas aí você vai, acho que até o aeroporto Santos Dumont e aí interliga. Tem algumas ligações, mas é tipo um ônibus. É um ônibus que ele vai seguindo quase um bondinho, como você falou, porque ele tem um trilho, né? Que ele segue. O Rio é característico de ter alguns bondinhos, né? Tem uns bondes mais antigos que vão até Santa Teresa. Santa Teresa é um bairro mais elevado. É aquele bondinho tradicional mesmo, que você vê aberto, né? Não parece ônibus. Mas tem esse bondinho
VLT. CLT é outra coisa. VLT e eu nunca peguei esse ônibus, mas eu sei que tem, é quase um bondinho. E Mas ele é recente, assim, não faz muito tempo. São as obras que eles fizeram de interligações e tal. Mas eu já estou afastado do Rio já há quase mais de 20 anos. Muda, então, nossa. Muda completamente. Em um ano muda muita coisa. Tem o BRT que liga a Barra até lá, Santa Cruz, Sim. Campo Grande. Aí já liga o Zona Oeste com com o extremo, né? Com o extremo oeste, que continua sendo Campo Grande, Zona Oeste, que é muito grande o Rio. São Paulo é muito maior, mas o Rio de Janeiro, dentro da estrutura dele, ele tem muita coisa que você não conhece, né? São pontos muito distantes um do outro. E a questão da carreira artística, ela surge lá no Rio de Janeiro, você vem para São Paulo? É interessante. Surge no Rio de Janeiro ainda, com 16 anos, em 79, eu fiz a minha primeira peça de teatro. Na época era teatro amador, porque eu não tinha o DRT ainda, né? Menor de idade. Então muitas peças que eu fiz eram consideradas como teatro amador. E em seguida eu consegui tirar o DRT, antigamente tinha, não sei se tem hoje lá no Rio, o DRT provisório, para depois, com trabalhos comprovados, tirar o DRT definitivo de ator que eu tirei lá nos anos 90 e tal. É a tal banca lá do SATED? Tem uma banca Você podia não ter trabalhos comprovados, mas você podia se apresentar para uma banca, era dado um monólogo para você fazer, etc. Eu não cheguei a fazer banca. Eu consegui juntar trabalhos comprovados, né? Em jornal, revista, VHS e tal. Aí, na época, o diretor do SATED do Rio de Janeiro era o Stepan Essessian. E não estou dizendo que foi ele que avaliou meu material, ele era o diretor na época lá. Eu entreguei e foi aprovado para eu tirar o DRT, foi muito bom. Foi aí que eu consegui iniciar o trabalho de... Na verdade, eu tive necessidade de tirar o DRT mais para trabalhar em dublagem do que para fazer peça de teatro. Mas você começou no teatro amador? Comecei no teatro amador, fazia... apresentações em algumas peças de atores que já estavam trabalhando. Cheguei a escrever alguns roteiros de show de palhaços. Eu fazia uma dupla sempre com uma menina, com cores diferentes da minha, onde eu era preto, ela era branca, então a gente fazia um preto e branco. E a gente esquentava a plateia, né, para chegar à peça principal. Podia ser uma peça séria, podia ser uma peça infantil, mas a gente sempre esquentava como um show de palhaço. E depois disso, sim, aí comecei a entrar, depois de fechar e abrir cortina para os outros, comecei a aparecer, alguém fechava e abria a cortina para mim. Era muito legal e ainda era no Rio de Janeiro. E eu já tinha idade para tirar o DRT, mas não sentia a necessidade de, não preciso ter esse registro, é só trabalhar. Mas fiz um curso de dublagem na Herbert Richards, e aí eu percebi que para trabalhar na dublagem, aí eu tinha que ter o DRT, não adiantava ser só ator. Tinha que ser ator com DRT. E aí juntei os trabalhos comprovados que eu já fazia em teatro e tirei o DRT junto ao SATED. Se profissionalizou. Me profissionalizei de uma forma efetiva. E a família, os pais apoiavam? Como é que era? Meus pais já estavam mais envelhecidos, né? Então eu seguia, porque eu comecei um pouco tarde, né, na dublagem, né, com carreira artística não, chegaram a assistir uma coisinha ou outra que eu fazia e tal, e tinha um apoio porque na verdade assim, eu não dava trabalho em casa para que eu pudesse ser criticado no Era um que eu bom fazia. filho. E de uma certa forma, enquanto eu fazia teatro amador, eu consegui trabalhar um tempo num banco, então de uma certa forma ter um emprego normal era bom para a sociedade, mas não era bom artisticamente. Eu podia ter me soltado um pouco mais em alguns projetos, mas eu era preso em alguns horários. A sorte que o banco eram 6 horas, né? Durante 6 horas eu ficava preso e depois eu conseguia ficar solto. Então, para a sociedade eu estava bem. Não, é bancário, tá tudo certo. Qual profissão? Bancário. Quando eu me aposentei, cheguei a me aposentar como bancário. Quando eu me aposentei, que na hora de vai fazer um carnê, vai fazer alguma coisa, profissão, aí eu posso falar, ator. Porque dá muito mais satisfação, né? Bancário, tudo bem, não desmerece, é uma profissão como qualquer outra, atendimento, etc. Mas era o que a sociedade permitia que você trabalhasse. Ali. Porque hoje em dia, até hoje, né? O que você faz? Eu sou ator, mas tudo bem, para ganhar dinheiro você faz o quê? Eu sou ator, ganho dinheiro como ator, né? E a mesma coisa dublador, né? Eu sou dublador, tudo bem, mas e para ganhar dinheiro? Então, quer dizer, meus pais não tinham nenhum problema com o que eu fazia por conta disso. E quando eu entrei na dublagem, eles já estavam mais envelhecidos, então só levava o trabalho pronto para eles verem depois, né? Não tinha muito que
Em que momento a dublagem ela entra assim na sua vida? Ela entrou justamente porque eu conseguia fazer teatro patrocinado pelo banco, né? Eu posso até falar que era o Banco Nacional, porque já acabou, não Pode estou fazendo falar. propaganda de nada. O Banco Nacional, ele patrocinava os funcionários para que ele bancava mesmo. Ah, você quer ser o que na vida? Eu quero ser ator. Ele bancava cursos, oficinas, para que você pudesse ser o melhor ator possível e você continuava sendo funcionário do banco. E ele bancava peças de teatro, chamava diretores conhecidos para a gente fazer peças de teatro e apresentar para o conglomerado no Rio, São Paulo, BH, em Recife. A gente ganhava diária. Se você quisesse ser, eu quero ser jogador de ping-pong. Ele patrocinava você para jogar ping-pong, para ir para as Olimpíadas, para ser campeão de ping-pong. Então, eu tinha o patrocínio do banco para poder fazer meus cursos de teatro. Eu e os colegas que faziam teatro. Quando o Banco Nacional acabou, eu fui obrigado a me bancar sozinho na arte, né? Ele era um banco privado? Era um banco privado. Mas ele era um pai dos funcionários, porque todo mundo sabe que o bancário não é uma profissão, você tem que ser médico, etc., fazer alguma outra coisa. Ele bancava os seus estudos para você poder ser qualquer outra profissão que você quisesse ser. E no caso de quem queria ser artista, ele bancava os cursos de teatro, as oficinas e tal, e peças de teatro. A gente montava peças bancada pelo banco. Nossa, a política deles era muito bonita, né? Muito Era próspera. bem, E depois que você sai, depois que acaba, que você percebe ainda mais de fora, né, como era bonito, a importância de ser. Ele patrocinava o Ayrton Senna, mas também patrocinava os próprios funcionários. Eu posso falar isso porque não existe mais, né? Não estou fazendo. E tá na história, né? Tá registrado. É só buscar, e quem é ex-funcionário vai lembrar disso. Mas quando acabou, eu fiquei órfão de várias pessoas de ter alguém que bancasse. Então tive que me bancar por conta própria. Foi aí que surgiu a dublagem. Um anúncio de jornal, a Herbert Richards estava precisando de vozes, e só que estavam montando um curso de dublagem por trás dessas vozes que ele queria. E entrei nesse curso de dublagem, fiz o curso lá, e aí fui descobrindo o mundo. Eu não era um fã de dublagem, comecei a ser depois de trabalhar no ramo, e fui dirigido por algumas pessoas que eu ainda não conhecia, mas que já eram conhecidas. E aí foi o que despertou. O teatro foi ficando em segundo plano e a dublagem foi entrando no primeiro plano, né? E no teatro eu fiquei mais como instrutor de teatro, né? Alguns convites surgiram para eu dar aulas, e a dublagem foi um trabalho que é paralelo ao banco. Já estava entrando mais dinheiro da dublagem do que o próprio dinheiro do banco, né? Então, quer dizer, foi bom para o divisor de águas para eu sair de uma fase de bancário, que só foi acabar mesmo depois que eu vim para São Paulo. Isso tudo foi no Rio ainda. Que até então você ia conciliando até um momento que você ia ter que optar mesmo, né? Sim, muitos colegas tinham feito curso de dublagem, eu vi, estou fazendo um estágio aqui, eu estou trabalhando na Adelarte, fiz uma coisinha ali. Que horas que você foi? Eu fui no horário 2 da tarde, eu não posso, eu estou no banco nesse horário. Eu só podia ir depois do banco. Aí terminava o banco, eu ia correndo para os estúdios, ficava lá esperando até o final. Tinha o Monjardim que ficava dirigindo no estúdio lá, que é o cara do Salsicha, né? Aí ele ficava lá, e depois assim, meu filho, vem aqui, pega aquele capacete ali, meu filho, faz aquela voz ali pra mim, aquele cara. Aí você ia lá e falava assim, sim, senhor, obrigado, meu filho, eu tava precisando botar essa voz. Você não ganhava nada com aquilo, mas assim, só de você ficar ali, o Monjardim te vendo, toda hora ele vinha, pegava alguém. Aí eu tava lá, ele não me chamava. Aí depois, no fim do dia, ele chamava pra você botar um sim, senhor. Então ganhou o dia. Ganhei o dia, cara. Eu sou amigo do Bom Jardim. Mas era muito gostoso. Antigamente você tinha que suar, até que um dia alguém te conhecesse para poder fazer alguma coisa legal. Mas era muito, muito gostoso, muito gostoso. Era depois do banco, mas fazer o quê? Era o que surgia para mim. Eu ia conciliando e até um momento ia ser exatidão de você ter que optar por aquilo que realmente te chama, né? Que te dá paixão, que te dá prazer. E que veio acontecer só aqui em São Paulo. Mas naquele tempo não se tinha tantos estúdios, né, de dublagem. Não, bem menos. É que teve um período, os anos 90 para cá, antes dos anos 90, pouquíssimos estúdios tinham. Não só. O eixo Rio e São Paulo é que sempre foi o grande, né, o domínio da dublagem no Brasil, até hoje, né? Rio e São Paulo. Mas eram poucos estúdios no Rio, vários estúdios fechavam, mas abriam um outro, ficava ainda dentro da mesma metodologia. Basicamente, no Rio de Janeiro era VTI e Herbert Richards, e aqui em São Paulo, basicamente, era a Alamo, né? E a BKS. E pequenos estúdios foram surgindo, mas assim, o boom dos estúdios surgiu a partir de final dos anos 90,
Foi até na época que eu entrei na dublagem, foi no final dos anos 90, que aí teve Gota Mágica, etc e tal, por conta dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Os Cavaleiros do Zodíaco fizeram a dublagem em um pequeno estúdio, que despertou o interesse do grande público, e aí vários pequenos estúdios foram sendo criados, porque muitas vozes novas estavam entrando. Vários cursos de dublagem foram iniciados, e entrou muita gente que não era filho, não era parente de dublador e tal, começou a entrar no mercado e Foi tinha abrindo mercado. os leques, né? E abriu, aí milhares de estúdios foram, milhares, né? Mas muitos estúdios foram criados no Rio de Janeiro e muitos outros aqui em São Paulo. E foi bom, porque entrou muita gente nova no mercado, né? Ampliou, né? Abriu esses leques, né? Sim. Porque teve um tempo também lá atrás que era muito comum fazer só estágio, né? Eu ficava assistindo, e tem uma turma que, Nair Silva, Jomara Sanches, lá da velha guarda, elas contavam, né, muitos causos de que ficava ali na expectativa, aquilo que você falou, faz aqui, vem cá. É verdade, é verdade. Eu vivi essa expectativa no Rio, não cheguei a viver aqui eu já estava dublando mais, né, quando eu trabalhei aqui, quando eu iniciei o trabalho aqui, mas lá eu vivi isso que você falou delas, de você ficava às vezes o dia todo lá só assistindo, às vezes nem assistindo, ficava só na antessala, antes de você entrar, os atores chegavam e saíam, algum te cumprimentava, algum você falava, mas como eu falei, no início eu não era fã de dublagem, eu não reconhecia os atores que estavam do meu lado. Às vezes tinha uma voz ou outra super conhecida e eu não sabia quem era. Mas assim, e às vezes o diretor, de tanto estiver ali, no fim do dia te chamava para fazer uma pontinha ali. Não podia, não era pago aquele trabalho, mas era só a experiência, o contato ali já era muito gostoso. E aqui tinha muito estágio, como você falou, né? Você sabia como chegava um filme, para que lado que ia, as pessoas ligando para chamar os dubladores, né? O diretor escalando. Então, no estágio, você acompanhava todo o processo. Vivenciava tudo aquilo, né? Tinha essa vivência. Tinha. E você entrava na dublagem conhecendo muito mais do universo que você estava do que antes. Só que era aquela coisa, né? A Jomara Sanches comenta que era uma alegria de poder ir lá no microfone, né? Experienciar, né? Ir pra prática, mas atenção, tipo, tem que acertar, eu preciso acertar, é a minha chance, é o meu momento, né? E você errava tudo, né? Porque assim, qualquer fala maior do que sim senhor já era complicado você fazer. O cara falava, você é aquele motorista de caminhão, você não estava vendo nem o caminhão, quanto mais o motorista que estava dentro do caminhão, quer dizer, você não enxerga, você fica... E é muito rápido, né? Muito. Porque você não está esperando, você não foi escalado, você foi chamado assim, vem cá. E a dublagem, o fazer, o executar é muito rápido, né? Porque você assiste uma vez, ensaia ali, já grava na terceira. Exatamente. E tem fera que assiste e grava, já grava na segunda, né? Que você fica olhando assim, não acredito. Porque o cara, né, ele só vê uma vez para saber o que está acontecendo. Na segunda ele já está gravando. Mas são aqueles extra classe, né? Porque são os caras que arrebentam mesmo. Que já sabem, tipo, você está do Rio para não ferir ninguém aqui de São Paulo. O Mário Jorge, que dublou o Ed Murphy, né? Dublou o John Travolta. Ele já faz a voz do personagem sem olhar a boca do personagem. Se tiver um texto aqui, ele já fala assim, qual é, cara? Eu tô aqui para fazer isso aqui, eu tenho que fazer. Ele já faz a leitura na pausa de respiração que ele faria ali. Então já encaixa tudo. Porque ele é o Ed Murphy. Ele já é o John Travolta. Já tem toda uma história por trás. Já tem toda uma história por trás. Então esses caras já fazem... a minutagem deles é altíssima, né? Eu já vi também o Sérgio Moreno, Tata Ranieri. O Tatá aqui em São Paulo, nossa. Parece que eles fazem as pausas ali, as respirações no cérebro, né? Exatamente. Personagens que eles já são conhecidos em fazer, né? Tipo o Jack Chan, que é o personagem que o Tatá faz, ou personagem que ele não é conhecido, né? Pode ser um documentário que ele vai fazer de alguém desconhecido. Mas ele já pega as pausas, ele vê uma vez, já sabe tudo, já bota na respiração, já pode soltar. Às vezes ele olha mais para o texto do que para a imagem, porque ele já sabe tudo que o cara vai respirar. Então é extra classe. É aquele cara que você tem que ver, aplaudir, porque realmente... Genial. E esse tempo que você estava no estúdio, no Rio fazendo os estágios, chegava muitas vozes, né, que você ouvia e conhecia. Porque eu vi uma vez contar uma história, Mônica Seixas... Mônica, não é Mônica Seixas. Mônica... Faz a voz da Priscila. Eu não vou lembrar agora. Mônica. Não lembro. Miriam Fischer. Miriam Fischer. Enfim, uma turma dessas, assim, da nata mesmo,
contando histórias que às vezes eles estavam enquanto fazia uma festa, um encontro deles, e aí muitas das vezes os vizinhos falavam, desliga essa televisão, fala mais baixo aí. Tinha. Não, o pessoal, o dublador quando se reunia, né, e às vezes eu tentava me infiltrar em alguma festa ou outra e tal, assim, você tem que tentar ser visto. Tinha um bar no Rio de Janeiro que era nas Laranjeiras, um bairro que tem lá, que era o Dubla alguma coisa. O nome era Dubla alguma coisa, não lembro o alguma coisa. Dubla Bar, Bar Dubla, alguma coisa assim. E colocavam, tinha um telão e tinha uma novela, alguma coisa, qualquer coisa. Ficava passando lá sem som e um microfone no pedestal. De vez em quando ia um dublador lá e colocava uma voz, mas inventava o que estava sendo falado. Então você brincava. O dublador trabalhava o dia inteiro, mas ele ia para esse bar para brincar de dublagem. Quem não era dublador, estava lá naquele bar, ficava vendo, nossa, estão brincando. Era um exercício, mas era gostoso de se ver fazer aquela brincadeira com a dublagem. Então, vozes conhecidas lá. Ai, meu amor, eu cheguei atrasada hoje porque eu não peguei trânsito. Ah, não importa, eu tô aqui para poder, né, a gente vai namorar hoje. Então, você ficava ouvindo aquilo ali, era muito legal. Aí, algumas vezes eu fui nesse bar, mas para ficar só assistindo, porque era gostoso ver. Era de graça, né, um cover de graça, vamos dizer assim, artístico, que encantava e atraía, né? Atraía. É o diferencial daquele bar, né? Foi uma boa sacada deles na época. E aí, aproveitando toda essa nostalgia, né? Essa coisa boa, você chegou a pegar o microfone e colocar a voz lá? Eu morria de vontade. Eu ficava ali vendo, mas eu pensei, se eu chego ali e coloco, de repente chega uma Miriam Fischer do meu lado, eu ia travar, não ia conseguir. Como é que eu vou contracenar com ela aqui? Aí eu ficava me segurando, eu não ia, mas assim... Morria de vontade. Morria de vontade. E às vezes, eu também dou aula de dublagem, eu faço esse exercício com os alunos. Eu coloco uma imagem sem texto, você agora vai inventar. Se entrar uma menina, a menina vai chegar do seu lado e vocês vão ter que inventar uma história e tem que caber na boca. Porque é muito enriquecedor essa experiência. O improviso é muito interessante. Porque às vezes o texto não vai te dizer tudo que você tem que colocar na boca do personagem. E no improviso você consegue colocar um caquinho aqui e outro ali e consegue fazer. Mas assim, eu tinha medo na época de fazer, mas vergonha na verdade, né? Mas devia ter me jogado mais. Eu devia. Você falou de história dessa época. Eu lembro num período que eu estava. Aquela coisa de ficar assistindo, o Monjardim chamando, né? Coloca aquela voz ali, meu filho, não sei o quê. E aí o Monjardim fazia o Salsicha, né? Do Scooby-Doo. E tinha o Orlando Drummond, que era o Scooby-Doo. Teve um filme de guerra, que aí eu já estava dentro do estúdio já assistindo quem entrava e quem saía, e entrou o Orlando Drummond, e quem dirigia era o Monjardim. E aí ele entrando na porta, ele já veio falando com a voz do Scooby-Doo, que ele fala assim, ô, Salsicha! Ele já vinha fazendo assim, e outro, Scooby, meu velho, vem fazer aqui essa dublagem. E assim, foi interessante ter vivenciado, visto, né, na minha frente isso, né? Muito interessante isso. São historinhas que vão acontecendo. Marcou, né? Marcou. E ver os dois, né? Eu já não conhecia muita gente, mas quem não conhece, né, o Scooby-Doo e Salsicha, quando você vê eles fazendo, não tinha como. É uma magia acontecendo ali, né? Na sua frente, de graça. Aí paga tudo. Você pode estar no fim do dia, pode estar meia-noite, pode ter ficado o dia inteiro trabalhando. Aquilo ali já te entrega, né, na felicidade de estar fazendo, eu estou fazendo a coisa certa. Vale a pena eu ficar aqui porque vai vir coisa boa para frente. Volta assim para casa anestesiado. Anestesiado, tranquilamente. E aí, de repente, você, enfim, tem a decisão de vir para São Paulo. Isso. Eu vim para São Paulo porque, assim, eu já era casado, a minha esposa recebeu um convite para onde ela trabalhava, também trabalhava no banco, para ser promovida, só que para trabalhar em São Paulo. Eu vim junto com ela, a minha área do banco era a mesma em São Paulo, eu não ia ter promoção nenhuma, só ia continuar trabalhando. Consegui vir pelo banco também, quer dizer, não perdemos o emprego para vir para São Paulo. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei para ela, eu vou dedicar mais a minha vida agora para o lado artístico, uma coisa que eu não estava dedicando tanto no Rio de Janeiro. Por isso que, a partir daqui, eu fiz mais cursos, fiz um curso na BKS, já tinha feito na Herbert Richter no Rio, para poder abrir mercado, abrir trabalhos e tal. E consegui dar aulas de teatro aqui em São Paulo, e logo depois comecei a dar aulas de dublagem. Então foi muito interessante. Eu comecei a fase artística foi aumentando e a fase, né, vamos supor, de escritório foi a burocracia. A burocracia foi diminuindo, né? A felicidade foi aumentando e o sofrimento foi baixando. Ainda não na proporção do dinheiro, queria que o dinheiro começasse a entrar bastante, mas sabe que o lado artístico, né, aflora mais
a satisfação pessoal, e o dinheiro quando entra é uma satisfação agregada, né? Mas assim, foi uma decisão acertada. E a partir de 2004 para cá, quando eu vim para São Paulo, o lado artístico foi só crescendo e a parte burocrática foi ficando para trás. E os personagens, assim, na dublagem, você já dublou mais filmes, desenhos? Eu consegui fazer tanto filme, desenho, série, documentário. Eu dei muita sorte, quando eu cheguei aqui no início de São Paulo, que era o início dos anos 2000, tinha um estúdio que estava repassando tudo que tinha sido feito em VHS, de sucesso, dos anos 80, estava entrando para DVD. O DVD era uma novidade na época. Existia o CD, mas o DVD era novo. E a dublagem não era compatível ao DVD, era a dublagem feita em VHS, não tinha ainda, não era digital. E aí não se podia passar, a qualidade se perdia. Então tiveram que redublar muita coisa. E nesse estúdio eu pude redublar muito material que eu vivenciei nos anos 80, né? Fiz Agente 86, fiz alguns filmes ícones dos anos 80, né? Consegui fazer filmes com atores conhecidos e tal. E foi uma certa escola, né? E teve uma época que eu fiz muito filme chinês. Nossa, para dublar. O original era mandarim, né? E para dublar você teve que aprender na unha. Você vê que fica ruim o primeiro, aí depois o outro melhora. Porque o mandarim parece que uma discussão, né? Tá numa mesa e tem uma manteiga e o cara fala Hashiwall! Você acha que ele tá xingando. Não, ele fala assim, passa manteiga, por favor. Você tem que ouvir um Hashiwall e tem que falar, me passa manteiga. Com naturalidade. Com naturalidade. Então você vai aprendendo aos poucos, mas foi uma escola também. Então, além de fazer muito filme dos anos 80, peguei muito filme de chinês também para fazer e você vai aprendendo, né? E aí com isso eu consegui fazer, eu cheguei a fazer o Jon Voight, que é o pai da Angelina Jolie, né? Fiz ele como protagonista, falar só sobre protagonista, né? Fiz ele e mais para frente eu consegui fazer o Gerard Depardieu, que é um ator que está na ativa ainda até hoje, né? Num filme recente, foi de 2010 esse filme que eu fiz com ele. E alguns filmes, né, de alguns atores, a gente sabe que o dublador ele não é... Lógico, tem o dublador do Tom Cruise, tem o dublador do Brad Pitt. Mas você na vida, você entra no táxi, você fala para o motorista, né? Entra no aplicativo, ele fala, o que você faz? Sou dublador. Ah, mas e você? Quem que você dubla? Se você falar, não, acabei de fazer um documentário. Mas quem era o Brad Pitt? Não, pô, o documentário você pode ter sido protagonista. Só que não são pessoas conhecidas. Então, no nosso dia a dia, graças a Deus, tem bastante trabalho, mas não é todo dia um Brad Pitt, não é todo dia um, né? Eu sei. Mas é muita coisa. Então, mas assim, tem alguns atores que é o Pat Morita, que é o Sr. Miyagi. Eu consegui fazer um filme, colocar minha voz no Pat Morita. Eu fiquei muito... foi uma satisfação pessoal fazer o Pat Morita, né? Porque o Sr. Miyagi está no imaginário das pessoas. Fiz o Stan Lee, que é super conhecido, né, da Marvel e tal. Teve um documentário que fizeram sobre ele, não exatamente sobre ele, mas sobre os filmes que estavam sendo lançados naquele ano, e ele tinha lançado o Homem-Aranha, né, do Garfield. Ele até fala, aí a voz dele é mais grave, né, ele fala assim, como é o nome do Garfield? Andrew. Aí ele fala, e o que você acha desse novo ator que está fazendo o Homem-Aranha? Andrew Garfield. Ele é um bom ator, gosto dele. Ele é o Homem-Aranha. Era o jeitinho dele falar. E eu fiquei assim, nossa, fã da Marvel fazendo o Stan Lee. Então tá maravilhoso. Então a gente faz, é uma satisfação pessoal. Você tá dentro de Hollywood, aqui em São Paulo, ou dentro da sua casa, no home studio, ou no Rio de Janeiro, você gravando, você está inserido no contexto. Eu me sinto inserido no contexto das grandes obras. Desenhos, você também já fez outros? Já fiz alguns desenhos. Tem a animação Planeta Hulk, né, que eu fiz comecei a fazer o Bill Raio Beta, Rick and Morty também, que faz um sucesso danado, já está para acabar, já está na 18ª temporada, se não me engano, mas fiz alguns personagens ali, não nem o Rick nem o Morty, mas assim, e algumas animações que surgem não grandes, personagens tipo, como a gente conhece o Pikachu,
etc e tal, mas sempre estou inserido em alguma animação e é muito satisfatório, porque você consegue brincar com a voz, você consegue fazer alguém mais novo, você consegue fazer um guerreiro. São os colegas que me chamam para fazer animação já sabem mais ou menos o seu jeito, né, o jeito de trabalhar, então você já faz, não foge muito do seu dia a dia, mas a satisfação de você fazer uma animação é muito maior do que fazer um filme. Te dá mais liberdade, Me né? dá mais liberdade. Para você mostrar a criação, a Exatamente. criatividade, né? Tem isso. Voz original, já fez também? Já fiz menos do que eu gostaria de fazer, porque voz original te dá uma liberdade maior ainda de trabalhar, porque o diretor que vem trabalhar com você para a voz original te deixa dentro da sua criatividade, porque a animação vai ser toda feita em cima daquela voz que você criou. E seu tempo, né? Que No você pode imprimir. Você pode até colocar algumas coisas, sugerir, né? Nunca fugir da obra, sugerir algumas situações que podem enriquecer. Então fiz uma coisa e outra dentro do meu perfil de trabalho, mas que me deixou com muita vontade de fazer mais e mais. Eu sei que é um mercado grande, aqui no Brasil tem bastante trabalho que se faz com voz original, mas dentro do que eu gostaria de fazer, ainda é pouco, eu gostaria de fazer muito mais. Games você chegou a fazer? De games eu fiz pouco, bem pouco também. Tem um que eu fiz que é o Call of Duty, que tem gente que lembra que eu fiz. Ah, você está lá nessa série, eu lembro que eu vi você. Eu nem sabia o nome da série, que tem gente que entende muito mais de game do que eu. Na verdade, qualquer um entende mais do que eu. Mas, independentemente disso, é uma forma diferente de se trabalhar. Você trabalha mais com o áudio original e você imprime dentro daquele tempo ali, tem que ter uma disciplina muito grande para trabalhar, mas também é um resultado gostoso de se ver depois, né? É uma vertente da dublagem, que aí até chamam de localização, né? Não é chamado de dublagem, é uma localização de games, que ainda fiz muito pouco também. Eu queria entrar muito mais nesse mercado. Que é um mercado bem vasto, né? Tem muita coisa que chegou e que chega, né, a cada momento. Agora, é meio maluco porque muita coisa é muito gritado, né? Você tem que projetar muito a voz, né? Tem. E você tem que fazer de várias formas, né? Você tem que gritar como se estivesse ganhando, depois tem que gritar como se estivesse perdendo e tem que gritar como se estivesse empatando. Porque em vários momentos vai chegar aquele momento que você está e no jogo você pode estar ganhando, perdendo ou empatando. E aí como é que você grita de um jeito, de outro? Mas assim, é louco, mas dá um resultado final. Dá um resultado, eu espero que tenha dado o resultado final, mas eu acho que dá sim. Dá porque os diretores que trabalham com isso são muito, muito engajados, eles sim entendem do que estão fazendo e aí te conduzem de uma forma muito mais... A primeira vez que eu fiz, quem estava me conduzindo não era nem do Brasil, estava numa videoconferência, estava acho que nos Estados Unidos, e tinha um diretor local, mas ela estava ouvindo eu falar em português e pedia, não, muda um pouco isso, muda um pouco aquilo. Falei, caramba, numa videoconferência, sendo dirigido por... Isso bem antes da pandemia, vídeo veio só depois disso. Mas assim, foi interessante. Né, várias formas de ser dirigido, eu acho muito legal. E eu gosto de ser dirigido, né? Você ser conduzido para fazer o melhor trabalho. Que a gente não tem a noção. Quando a gente faz o que a gente está fazendo, se não tiver outras pessoas observando para te orientar, fica difícil. Mostrar caminhos. Em que momento a direção surge na sua profissão? Surge exatamente quando eu consegui me desligar do banco totalmente. Eu entrei de licença logo depois eu me aposentei. Isso foi em 2016, não tem muito tempo. Em 2016 eu fui trabalhar no estúdio como diretor, já convidado a ser diretor, e aí eu tirei o DRT de direção de dublagem. Já tinha feito vários trabalhos comprovados e pude tirar o DRT de diretor de dublagem em 2016. E a partir de então eu comecei a dirigir. E aí é uma outra experiência muito gostosa. Por mais de você ter se preparado para ser diretor, você exercendo a profissão de diretor, que você está conduzindo, né, vários atores que chegam com formas de viver diferentes, formas de trabalhar diferentes. Tem gente que chega super cansado de um outro trabalho, você tem que entender que a pessoa está cansada. Tem gente que chega super animado, mas tem que fazer um papel contido, ou seja, você é um condutor, aquilo que você falou, aquele que conduz. E você aprende com quem está chegando para dublar com você. E é muito legal, você ao longo do dia, você receber 20, 30 pessoas para trabalhar naquele dia com você, você sai com uma energia. Eu adorava, não saía cansado. Quando eu comecei a dirigir, chegou tanto trabalho no estúdio que eu chegava às 7 da manhã, às vezes saía meia-noite, 1 hora da manhã.
Eu conversava com o meu técnico e eu falava com ele, nossa, a gente não vai dormir, a gente amanhã vai acordar e vir aqui de novo. Mas era muito gostoso. Eu até sinto falta. Hoje em dia, por conta de vários fatores, a dublagem não está com essa demanda tão grande. Né? Ela existe, está aí, tem bastante mercado para todo mundo, graças a Deus, mas aquela coisa do diretor trabalhar de 7 da manhã a 7 da manhã a 1 da manhã do outro dia, deve ter gente que ainda está, mas não tem tanto assim. É sazonal, né? São as fases. Exatamente, ainda bem. São as fases. Mas e ali na direção, porque atuar, né, é uma energia, é um momento. E tá na direção já é outra energia, outro momento. Exatamente. E ali, então, na direção você pode perceber melhor essa diferença. Sim, e entender melhor a dificuldade do colega. Porque, assim, existem as dificuldades que a gente tem. Aquilo que você falou, você tem que entender o que você vai fazer em segundos e já tem que fazer. E quem entende melhor do que você tem que fazer é o diretor, porque obrigatoriamente ele já viu aquele filme antes, ou aquele desenho. E até para poder escalar. Se ele escalou, ele já viu no mínimo uma cena daquele personagem. Então ele tem que saber conduzir. E além disso, se você está fugindo um pouco do enredo, o diretor tem que te puxar. Olha, que ele vai ficar mais alegre. Por enquanto ele é mais contido. E eu acho que a boa direção é você conseguir trazer o melhor do ator, o que ele tem para mostrar, mas dentro do contexto da história que ele está apresentando ali. Não fugir do original. Porque tem muito fã do original que vai sentir falta se você conduzir. O cara está falando sol, você vai falar lua, né? Aí é complicado. Por isso que quando às vezes você divide uma direção, você tem que conversar muito com o outro diretor que está dividindo com você, porque ele está gravando outro ator do outro lado, os dois têm que falar a mesma língua. Senão o casal vai contracenar, um que ele gravou e o outro que eu gravei, e aí um vai falar, oi meu amor, oi meu ódio. A pessoa não pode. Não linka, né? Não bate. Linka, não né? bate. E aí a troca é muito importante, a dedicação e o cuidado, porque assim, se o filme ficar ruim, a culpa é do diretor. Se o filme ficar bom, os atores são maravilhosos. Né? A gente tem que ter muito cuidado para poder conduzir bem o filme. E não querer assinar o filme, não sou o diretor do filme, sou o diretor da dublagem do filme. E ela tem que passar desapercebida. Quem assiste não tem nem que saber que está dublado. Depois que termina, fala, nossa, foi dublado, que legal. Não tem que chamar atenção. Você tem uma direção muito plena, muito serena, Obrigado. Mostra caminhos. Inclusive, você me dirigiu numa série, Power. É verdade. Power é uma série longa que teve vários estúdios. Teve um período que veio para o estúdio que eu trabalhava. E aí teve o Universo Power, né? Power Universe. E você já vinha fazendo, era um policial, você já vinha fazendo ele. Não lembro o nome do personagem, mas eu acho que era Malcolm, se não me engano. E você fez muito bem, porque no final da série, inclusive, você dá ordem de prisão ao grande vilão da história lá, né? Mas a condução da dublagem, ela é muito, da direção, ela tem que ser muito amigável. Eu sou favorável a você extrair o melhor do ator dentro do que ele tem para trazer pra gente, mas assim, sem gritar, sem fazer a pessoa sair chorando do estúdio depois. Já aconteceu histórias de pessoas saindo chorando do estúdio? Olha, comigo, graças a Deus, não. Pelo menos ninguém me contou. Nenhuma menina da recepção contou que ninguém saiu chorando. Mas eu já vi gente sair chorando do estúdio e não falar com você na hora e depois falar, não, é porque gritaram comigo, etc e tal. Hoje em dia desperta muito gatilho. Antigamente se despertava gatilho, mas não sabia que eram gatilhos, né? Eu acho que a arte não tem que ser a paulada, né? Que você extrai melhor. Na conversa, na paciência, na tranquilidade. Se a pessoa está ali naquele momento fazendo aquele trabalho, ela tem a competência necessária. Só tem que fazer com que ela faça da melhor forma possível. E eu acho que com diálogo a gente consegue fazer. A gente tem um tempo limitado, né, na dublagem, mas dentro do tempo limitado a gente tem que... É comunicação, é comunicar mesmo, né? Sim. O diretor está ali de fora, ele consegue ver onde está a dificuldade e trazer com mais clareza, mostrar esse caminho, olha, Sim. faz assim, tenta assim, busca aqui, né? E dar um pouco de liberdade, deixar a pessoa soltar mais. Às vezes pode não usar nem aquele take que a pessoa foi mais solta, mas ela se sente mais à vontade e grava uma segunda vez, já fica perfeito e a gente segue adiante. São noções que a gente tem que ter, percepções que a gente tem que ter. E tem feras que entram, e vão otimizar o seu tempo. Mas tem pessoas que, se você lapidar bem, o importante é o resultado final ficar muito bom para quem está assistindo, para quem trabalhou e ter boas lembranças daquilo que a gente fez. Resultado final. Mas tem feras que erram também, né? Com certeza, graças a Deus.
Imagina a gente que não erra nada. Tem criança que é super antenada. Aí é que tá, né? Você bota texto complicadíssimo, parece um mini adulto falando aqui, não erra. E às vezes ele, quando dá aquele rinho, ele fala assim, parou aqui, peraí, só um minuto. Volta, gravando. Ele já fala tudo que tem que fazer, você não precisa falar nada, volta e grava. A Nair Silva me disse, e eu achei tão coerente, ela comentou comigo que a criança, normalmente elas deslancha porque elas não têm um medo, não têm a preocupação do julgamento, de que elas podem errar, entende? Elas não têm isso embutido. Simplesmente faz. E ela está certíssima, é exatamente isso. A criança não tem medo de errar. Se você falar, você é essa caneca, tá? A caneca vai falar e é você. Ela acredita que ela é a caneca e ela vai fazer a voz sair da caneca, sem a gente pedir. Por ator, a gente tem que falar, olha, sua voz tem que sair de lá, faz uma vozinha assim. O ser humano adulto, ele tem um pouco mais de dificuldade de acreditar no abstrato. A criança já embarca no abstrato, você nem pede, você já fala assim, aquela caneca lá, tá? Beleza. E sai voz de caneca da pessoa, e assim, perfeita, com dicção e tal. As crianças elas embarcam, criança é boa para aprender idiomas, etc, várias coisas. Está desprendida das amarras que o mundo dá pra gente. A gente se prende, né, a muitas situações de vários tipos de razões e difícil a gente se soltar na hora do artístico, né? A criança não está presa a nada, ela vai lá e faz mesmo. A coisa flui. E é nesse momento que o professor e o diretor dão as mãos e um encaixa no outro. Exatamente. Quando eu comecei nesse estúdio, eu já dava aula de dublagem e o estúdio me chamou justamente para trabalhar com atores novos, né? A gente sempre costuma, eu particularmente também coloco um percentual de jovens dubladores, né, que estão iniciando na carreira, fazer pequenos papéis para poder deslanchar e seguir na vida. Porque todo mundo tem que ter uma oportunidade, e dentro do possível. E por ter esse cuidado, trabalhar com gente nova e tal, saber dialogar com gente antiga também, que fez com que eu ficasse dirigindo nessa casa e várias pessoas até pedindo, não vai ser com o Sidney hoje a direção, não? Não, tudo bem, vamos seguir. Porque assim, tem que ter esse cuidado, eu acho. Mas assim, quem não tem, mas quem é bom diretor, não foge da ética, também está na razão dele fazer o trabalho. Mas eu não sei trabalhar de outra forma. Mas é por isso que eu trabalho com muita gente ainda nova e com gente com um pouco mais de dificuldade e tal, pelo menos se sente mais à vontade de trabalhar comigo. A dificuldade acontece por diversas situações, cansaço e vários outros fatores. E a gente tem que estar atento a orientar da melhor forma possível. Às vezes gravar sem a pessoa saber que está gravando. Tem disso. Tem. Já deixa o técnico gravando, tá gravando. O cara fala, vai, canta essa música aí. O cara canta, ficou melhor do que se a gente falar. Agora você vai cantar. Porque parece que o gravando, né? É um sinal, né? E a pessoa... Eu acho que quem erra é quem sente muito mais a responsabilidade. Quem não erra é meio irresponsável. Arrisca mesmo que se dane, entre aspas. Quem erra é porque está muito preso à responsabilidade. Então a gente tem que trazer um pouco fugir um pouco da realidade para poder acreditar que, vamos falha mesmo a voz. Por exemplo, você tem a voz super bonita. Vou fazer você soltar a voz fina para poder sair dessa voz bonita. Ai, caramba, eu posso? Pode, cara, que você pode, vamos lá. E aí, na hora de fazer o sério, tá tranquilamente, né? A gente não tem que ter medo. A dublagem tem que ser uma grande brincadeira, se não for assim, encarada, né, como uma grande brincadeira, é um trabalho sério, mas se você não encarar como uma diversão, se você estiver sofrendo em algum momento, é o caminho errado que você está seguindo, você tem que fazer uma outra coisa. Na dublagem você tem que se divertir. Fazer fluir. Fazer fluir, senão não sai. A naturalidade. A melhor interpretação é ser natural. Faz sentido. Você também dá aulas, né? Por exemplo, de repente o dublador vai fazer um teste bacana, enfim, ele não sabe, ele está inseguro, por onde direciona. Então é nesse momento que você chega para somar com nesse teste. Já fiz muitos testes com vários atores para vários projetos, né? E atualmente eu não estou em um estúdio dirigindo, não estou escalando atores nesse momento. Mas eu tenho recebido muitos convites para dar aulas, né? Já dei aulas em algumas instituições aqui de São Paulo e eventualmente me chamam para cobrir um professor, etc., por me conhecerem, né? E dentro do meu próprio home studio, eu desenvolvi uma aula de 1 hora que é justamente para atores que estão iniciando,
e querendo fazer um teste, ou com aquele medo, aquela coisa do gravando. Olha, eu tenho uma gravação para daqui a 2 dias, então quer dizer, essa aula que eu chamo de aula coaching, pretensiosa, de que para acalmar, eu chamo o técnico, a gente faz uma gravação como se fosse, ó, que filme você vai fazer um filme, né? Então a gente simula um filme, a gente simula um desenho, simula o material que ele queira, né? Ele pode trazer o próprio material, um material conhecido que seja, para a gente trabalhar como aula, e dentro daquela hora a gente traz toda a realidade de uma gravação remota, né, para tirar todos os medos, ó, o link você vai receber assim, toda a didática para quem está iniciando na dublagem e vai fazer um trabalho de casa, né, um home studio, para ter a tranquilidade para poder se desenvolver. Gente que está iniciando e gente que já está na estrada, mas ainda não está acostumado com o seu home studio. Então, quer dizer, essa 1 horinha de bate-papo no final disso pode até sair um registro. A gente pode fazer um registro de uma cena de um filme antigo, um filme velho, só para ele ter algo para mostrar também, olha o meu trabalho, né? É um registro apenas. E as pessoas têm saído satisfeitas depois disso. Algumas passam, outras não passam, mas assim, independe de ter feito essa aula para poder passar no teste ou não passar, mas fazem com mais A tranquilidade. ideia é muito boa. E essa ideia surgiu assim, de repente, sei lá, você... Surgiu porque assim, eu trabalho com um técnico, né, um amigo meu, músico, etc. E nesse momento pós-pandemia surgiram muitos estúdios que trabalham com, por exemplo, tem um estúdio da Espanha que me demanda muito material, né? Eu faço autodireção e eu faço, tipo, são documentários para o YouTube, são filmes de faroeste para o YouTube também, eu e alguns outros atores. Então essa demanda que vai para eles, eu mesmo tenho que ter o meu técnico para me gravar e tal. Então a gente fazendo isso, nas horas vagas, nas nossas conversas, a gente fala, nossa, você tem que dar uma aula particular para um aluno, você tem que alugar um estúdio, alugar com um técnico, né? Aí o cara tem que se desprender, tem o valor do Uber que ele vai gastar. Fica uma coisa caríssima. O cara vai fazer um teste para ganhar X, mas ele vai gastar 3 vezes X só para ter uma aula comigo. Eu ia me sentir mal de cobrar muito alto para alguém que vai fazer um teste ainda, não está nem trabalhando. Então a gente falou, porque vários filmes a gente está fazendo aqui para a internet, para o YouTube, etc. A gente pega trechos desses filmes e disponibiliza numa aula. Uma aula, a gente brincou, aula coaching, né? E aí eu fui oferecendo, eu tenho vários ex-alunos, eu dou aula desde 2004, né? Então vários ex-alunos que ainda não estão inseridos totalmente no mercado, precisam de uma aula de reforço. Então uma aula mais ou menos de reforço, ou é uma segurança a mais, alguns colegas que já estão no mercado, mas se sentem inseguros em trabalhar, e surgiu assim, eu conversando com o técnico, a gente teve uma ideia e a gente tem dado certo, uma coisa que está embrionária, mas está, ao longo do mês, às vezes 3, 4 aulas no mês a gente acaba dando, ou seja, uma por semana acaba sendo interessante. É muito interessante de você, né, preparar a pessoa para o teste. Sim. Ela já chega. Eu sinto que a satisfação é melhor do que, né, eu acabo me envolvendo também. A satisfação da pessoa no fim de tudo me deixa mais feliz do que, lógico, é um trabalho, estamos lá, eu tenho que pagar o técnico, a gente tem que, né, tudo, pagar a licença do material que a gente usa, mas apesar de ser um trabalho, a satisfação que dá no final, tanto da pessoa conversando com a gente, quando a gente sentir que o material saiu bem feito, é maior do que qualquer outra coisa. E a gente está trabalhando, né? Um trabalho como outro qualquer. Entre uma gravação e outra, você vai lá, dá uma aula, é muito interessante. E soma mesmo, isso dá um diferencial também para o mercado. Sim. É sensacional a ideia. Uhum. Conjugue um verbo. Dublar. A gente está falando tanto, né? Aí faz a conjunção do verbo inteira. Eu dublo, tu dublas, ele dubla, nós dublamos, vós dublais, eles dublam. Eles dublam, Eles muito dublam. bom. Obrigado. E as pessoas que quiserem ter contato com você, enfim, nas redes sociais, quiser deixar seus contatos. Eu coloco meus trabalhos bastante, eu sou da antiga, né? Coloco bastante meus trabalhos no Facebook. Hoje em dia quase ninguém fala o que é Facebook, mas existe, né? Eu tô como Sidney Dias, né? Tá uma carinha lá, tá um desenho da minha cara lá, um fundo verde. E Sidney Dias também no Instagram, underline Sidney Dias underline. Básico, Sidney Dias tudo junto.
Basicamente, o que vai para o Instagram é o que vai no Facebook, né? Alguns vídeos vão para o Instagram, etc e tal. Eu não sou um cara que fuço muito nisso, mas é legal você postar trabalhos e postar situações em que chamem a atenção de algumas pessoas para você prolongar o seu trabalho, né? Sim. Então, Sidney Dias, seja no Facebook, seja no Instagram, que aí é juntinho, e pode ter uma ideia dos meus trabalhos lá. Maravilha. Obrigado, viu, aqui pela sua presença. Eu te agradeço. Obrigado por ter vindo. Fico vendo tantos colegas virem aqui conversar com você, fico assistindo. Aí, nossa, quando é que ele vai me chamar? Fiquei muito feliz, cara. Obrigado, Muito feliz mesmo. com o convite e obrigado pelo espaço A aqui. gente que agradece, né? Prosperidade. Para todos nós, muita saúde. É o que a gente quer. Vida longa. É isso aí, muito trabalho. Vamos, né? Isso aí. E vocês, terráqueos, obrigado aí pela audiência, por estar aqui com a gente, nos prestigiar, né? Ativem aí o sininho, dê um joia e um beijão no coração de cada um.